Salve, salve! Como é bom saber que você está aí mais uma vez para acompanhar uma aventura filosófica ou sociológica. Velho, chega logo, deixando tua curtida e se inscrevendo no nosso canal. Hoje o nosso papo, na verdade, é a continuação de um papo sobre filosofia medieval. A gente falou sobre Santo Agostinho, principalmente sobre a patrística e sobre um processo de cristianização, de certa forma, do pensamento de Platão na filosofia medieval. Agora é o momento de entender a sequência da história, no momento denominado de escolástica. A patrística foi marcada por uma nítida superioridade da fé sobre a razão, com o lema crer para entender e entender para crer. Só que as coisas foram mudando. Surge um pensador na transição entre a patrística e a escolástica, entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, chamado Santo Anselmo. Santo Anselmo, que era um profundo entendedor da filosofia e principalmente de Aristóteles, e aí fica uma dica: Platão é a grande referência da patrística e de Santo Agostinho, enquanto Aristóteles é a grande referência da escolástica e de Santo Anselmo e de São Tomás de Aquino. Já fica a dica, registra essa dica. Santo Anselmo vai ser o cara que vai dizer que tanto a razão quanto a fé são importantes. A fé é um dom divino, sim, mas quem nos faz racionais é Deus. São Tomás de Aquino vai seguir essa perspectiva, defendendo o lema entender para crer. Seguindo a influência do pensamento aristotélico principalmente, São Tomás de Aquino vai compreender que existem verdades de razão e verdades de fé. O que é que ele quer dizer com verdades de razão e verdades de fé? Ele quer dizer que existem coisas que nós podemos discernir utilizando a fé, que são coisas espirituais. E existem coisas que só podem ser compreendidas, verdades e conhecimentos que só podem ser assimilados de forma natural utilizando a razão. Então, a primeira coisa que você tem que compreender é que São Tomás de Aquino é o grande expoente da escolástica, que na escolástica Aristóteles é a grande base para esse pensamento filosófico medieval e que São Tomás de Aquino é a grande autoridade em Aristóteles. Além disso, que ele vai argumentar que existem verdades de razão e verdades de fé. Em segundo lugar, é importante pontuar que ele foi o autor de uma obra muito importante para a história da Igreja Católica em todos os tempos, a chamada Suma Teológica, que tem uma base puramente aristotélica. São Tomás de Aquino escreve, por exemplo, na Suma Teológica, as 5 vias, que seriam 5 provas de Deus. A gente estuda em Aristóteles a sua metafísica, ele argumentando acerca da lei das 4 causas. A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Pois é, Aristóteles vai argumentar que tudo que existe no universo necessariamente obedece a essa configuração da lei das 4 causas. E o que é que São Tomás de Aquino vai fazer? Ele vai colocar como resposta para essas questões justamente a mesma: Deus. Deus define a forma de todas as coisas que foram criadas. Deus é a própria substância que compõe tudo. Ele é o Criador, ele define o funcionamento de tudo e ele é a finalidade. Toda a criação converge para Deus. Além disso, de acordo com São Tomás de Aquino, nós temos leis que fazem parte da vida e do universo. As leis naturais, as leis positivas e as leis divinas. Quando São Tomás de Aquino fala sobre leis naturais, ele está falando sobre a ordenação de Deus sobre a natureza, como ela deve efetivamente funcionar. Questões de ordem biológica, questões, no caso do ser humano, de ordem também moral e psicológica. Então Deus definiu a natureza de todas as coisas existentes. Quando São Tomás de Aquino fala sobre leis positivas, ele está falando justamente da capacidade humana de criar normas, a capacidade humana de organizar a vida, de definir certo e errado. E quando ele fala sobre leis divinas, ele está falando justamente de tudo aquilo que tem que ser feito para que nós possamos alcançar a salvação. Então Deus definiu isso. E a salvação, ela tem que ser encontrada, assim como o conhecimento e a verdade só serão encontrados com o uso da razão combinado com a fé. Então, enquanto a relação entre razão e fé é vertical,
em Santo Agostinho, fé superior à razão, em São Tomás de Aquino, razão e fé precisam dialogar. A Suma Teológica, escrita por São Tomás de Aquino, também foi um importante instrumento utilizado para a Igreja em tempos de instabilidade provocada pela Reforma Protestante. Podemos afirmar que, em tempos de contra-reforma, os argumentos teológicos criados, elaborados por São Tomás de Aquino, foram importantes para uma apologia da fé cristã católica. O próprio termo escolástica, atribuído aí a esse momento em que São Tomás de Aquino está vivendo, ele foi dado justamente porque a Igreja, na medida em que ela vai racionalizando a fé, ela vai também se formalizando na educação. Então, a Igreja, ela vai criar escolas e vai criar também universidades. Então, o termo escolástica é uma referência às escolas criadas pela Igreja, espaços educativos criados pela Igreja, onde a educação vai acontecer sim, mas a educação ela não vai acontecer de forma laica, ela vai acontecer sempre com um viés, com um direcionamento espiritual, com um ensino religioso, acompanhado pelo ensino religioso. Então fica muito ligado com essas ideias aí da filosofia medieval. Nós estamos aqui, como sempre, fazendo uma provocação para que você aprofunde, para que você busque mais conhecimento, não só sobre São Tomás de Aquino, que nós falamos agora, mas como nós falamos também sobre Santo Agostinho e todos os outros pensadores que nós já apresentamos aqui no canal. Você é desafiado, você é instigado aqui pelo professor Krauss a fazer a sua leitura e a ter a sua interpretação. Até porque, basicamente, o que eu apresento aqui são as minhas leituras, fruto das minhas interpretações sobre os pensadores, sempre tentando dar uma dica mais direta, mais objetiva, para que você possa ter aí um entendimento mais simples e possa ter um norte para os seus estudos. Faça a diferença, estudante, aí, com as suas anotações, com as suas pesquisas, resolvendo questões, participando das aulas aí na sua escola, na sua universidade e também interagindo conosco, deixando aqui o seu comentário, sugerindo, criticando, colocando aí uma pergunta. Na medida do possível, a gente vai interagir com você e vai responder também as suas inquietações, as suas dúvidas. Aproveita para conhecer as nossas redes sociais aqui, interage com a gente, vamos construir esse intercâmbio. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem aqui comigo e assim a gente vai construindo um saber de uma forma bem legal aqui no espaço virtual. Um grande abraço para você, até um próximo papo filosófico sociológico, porque vai ser muito legal dar continuidade a essa nossa aventura.